Nesse vídeo, seguindo a ideia do ZModeler, a nossa próxima ferramenta é a Scale. Essa ferramenta você encontra ela dentro de Face e também dentro de Edge. E basicamente, pelo que o próprio nome diz, essa ferramenta tem a ver com a escala, então você consegue alterar o tamanho, tanto do modelo quanto de cada polígono e também das edges. Então com essa ferramenta selecionada, você vai clicar e arrastar e você vai ter aqui uma mudança de tamanho do seu polígono. E essa mudança ela sempre vai ser proporcional, então você vai ter o polígono aumentando aqui em todos os lados iguais, você não vai conseguir aumentar ele ou na lateral, ou para cima e para baixo. E a forma como você controla essa escala, você tem aqui na parte de baixo, umas opções extras do target, alguns tipos diferentes de alinhamento. Então por padrão ele sempre vai vir aqui como Mesh Center. Nesse caso ele está pegando aqui o centro do modelo e fazendo a escala aqui de acordo com o objeto. Só que é sempre importante lembrar que quando ele diz modelo, ele está dizendo a sua subtool. Então, por exemplo, se você tem aqui dois cubos, se eu colocar mais um cubo aqui, nesse caso o centro já não vai ser mais um único cubo, ele vai pegar todo o volume dos dois cubos junto e aí vai calcular aqui no centro entre eles, e a partir daqui é que ele vai fazer a escala. Então agora se eu fizer a escala daqui, você percebe que ele está fazendo, eu posso até fazer uma negativa aqui, que ele vai mandar lá para o centro, que é exatamente onde ele está calculando. Então, sempre é interessante lembrar que quando ele diz Mesh Center, tem a ver com todos os modelos que compõem a sua subtool. E o próximo alinhamento seria Axis Center, que seria referente ao eixo central do ZBrush. Então, para você verificar o eixo central, você vem aqui no lado direito, aperta em Floor. Se você não tem esse botão na sua interface, ele fica aqui dentro de Draw, você tem aqui embaixo Floor. E toda vez que você alterar a escala, ele vai mandar o seu polígono para o centro. Aqui é como se ele estivesse no centro do modelo, só que no caso ele está considerando o eixo central. Então, para você ver uma mudança significativa, você tem que tirar o seu modelo do centro, e aí sim você vai perceber que agora quando eu mandar ele aqui para o centro, ele vai lá no centro do mundo do ZBrush. Então ele sempre vai considerar esse eixo, e vai fazer a escala a partir dele. O próximo alinhamento é o Local Sim, que ele considera uma simetria local. Isso aqui porque às vezes você tem aqui um tipo de modificação, onde você tem dois tipos de modelo aqui na sua tela, só que um dos lados ele não é igual ao outro, então você não vai poder utilizar, no caso, uma simetria, que se você colocar a simetria aqui, não vai ser muito interessante. Você percebe que eu tento mexer, ele não vai pegar o outro lado e tal. Só que se você utilizar as outras opções aqui, para poder fazer escala, como por exemplo o Mesh Center, e tentar utilizar aqui, você vê que ele vai mandar para o centro. Se você utilizar o eixo, é a mesma coisa e tudo mais. Então, uma das opções é você utilizar o Local Sim, que ele vai considerar a simetria do objeto, ele vai considerar que esse objeto ele tem um volume, vai entender que aqui é o centro do objeto e vai considerar uma simetria local. Então tudo que ele fizer aqui é como se ele estivesse fazendo do outro lado aqui. E assim você consegue alterar o polígono aqui apenas de um lado do modelo sem precisar utilizar a simetria. Então pode ser interessante para você utilizar de alguma forma, e se você tiver com a simetria ligada e também com o local sim, ele vai continuar considerando a sua malha sem problemas. O próximo alinhamento é o Click Center, e aqui ele vai considerar aonde você clicou. Então, por exemplo, aqui se eu clicar aqui nesse polígono, aqui na parte de baixo, então ele vai considerar exatamente onde eu cliquei aqui e vai aumentar o meu polígono a partir do meu clique. Se eu clicar aqui na parte de cima, vai fazer a mesma coisa, só que para baixo. Então assim, dependendo onde você clicar, você vai ter um local específico ali de escala. E a última opção de alinhamento seria Polycenter, que ele é basicamente o polígono que você selecionar. Então ele vai considerar o centro do polígono e fazer a alteração para você. Sempre lembrando que a gente tem aqui também os targets, então você pode escolher um tipo de target e fazer aqui a alteração. Por exemplo, aqui Polygroup All, ou você pode também utilizar aqui como Single Poly e selecionar os polígonos que você quer fazer a escala e aplicar a escala só nos polígonos selecionados. Então essas seriam as opções dentro de Face. Já nas opções dentro de Edge, a gente tem bem menos opções aqui, que seria apenas a forma, como você vai selecionar esse Scale. Então no caso, uma linha, ele vai simplesmente aumentar o tamanho dessa linha, e a de loop completo, ele vai considerar sempre o centro do modelo e vai fazer aqui a escala. A opção de Polyloop também, seria referente ao centro do modelo, ele considera como se ele estivesse escalonando a face, seguindo aqui o entorno desse loop. E também temos o Edge Loop Partial, que ele vai fazer a escala no loop parcial. Só que nesse caso, quando você tenta utilizar a escala aqui com o Edge Loop Partial, você percebe que ele está colocando ênfase em polígonos diferentes do que a gente está acostumado, que a intenção seria que ele fizesse uma escala simplesmente nessa única linha aqui, mas ele acaba ultrapassando às vezes o limite ali e faz com que uma parte extra do modelo também seja afetada. Eu particularmente não uso muito essa opção, justamente por causa desse problema aqui. Uma forma de você utilizar uma escala aqui sem ter esse problema seria você vir aqui, colocar uma máscara nessa linha, inverter a máscara. E aí você pode voltar aqui em Scale e utilizar o Edge Loop completo, e aí você consegue fazer a escala somente na linha que você clicou. Então, uma opção assim, diferente dessa
Edge Loop Part é o que ela faz algumas distorções aqui na malha, e ainda assim ela não vai escalonar de uma forma proporcional, né? Você percebe que ele está escalonando de acordo com o meu clique, isso porque ele sempre vai dar uma ênfase maior dependendo do lado que você clicar. Então se eu clicar aqui no lado direito, ele entende que eu quero mandar a minha malha toda para o lado esquerdo, né? Você vê que agora a minha malha aqui no lado esquerdo está muito mais distante do que essa malha aqui do lado direito. E se eu clicar aqui no lado esquerdo, você vai ver que a malha do lado direito vai ficar bem mais distante do que a do lado esquerdo. Então, o Edge Loop Partial para Scale eu não acho muito interessante de utilizar. E se você precisar utilizar, né, alguma opção parecida, você pode fazer a máscara ali, vindo aqui em Mask e utilizar a opção do Edge Loop completo para fazer a escala aqui na sua linha. Uma opção interessante, né, de você utilizar a escala é quando você tem um objeto muito fino e às vezes você quer dar alguma espessura nele. Né? Então, para você, ao invés de você vir aqui e fazer uma máscara na lateral, pegar o transpose e alinhar ele com o modelo e fazer a escala, pode levar um tempinho a mais, aí você pode simplesmente vir aqui e utilizar o Edge Loop completo como escala, e aí você tem a lateral do seu modelo inteira, né, aumentando ali. Então isso aqui pode ser interessante para você criar algum tipo de volume aí na lateral do modelo, é bem legal. Agora, uma outra questão também seria, né, a gente sabe que o Scale ele só trabalha com uma face sendo escalonada proporcionalmente, estão todos os lados iguais, mas e se você quisesse fazer uma escala nesse polígono, né, para as laterais, né, para cima ou para baixo? Nesse caso, você pode utilizar o Transpose, só que você não vai utilizar ele aqui dentro, né? Porque para você escalonar uma face, né, para as laterais, você precisa colocar algo no centro dessa face. E quando você escalonar ela para um lado, automaticamente o outro lado também vai ser escalonado. Como a gente faz isso com o Transpose, você vai utilizar o Z-Modeler. Aqui dentro você tem a opção Transpose, dentro de Face. Então quando você clicar numa face, ele vai criar um transpose para você aqui dentro, vai fazer uma máscara, né, isolando essa face, e agora você pode alinhar ele aqui com um eixo, né, que você quer escalonar, e puxar ele aqui. Ele está livre para você fixar ele num eixo só, você segura a tecla Shift, e aí agora você pode escalonar ele tanto para as laterais, quanto para cima e para baixo. Se você quiser mandar ele só para cima ou só para baixo, aí sim você pode utilizar o transpose, clica na parte de baixo e manda para cima, você faz a escala aqui com o Move, né, é a mesma coisa para as laterais, você pode mover aqui para a direita, ou da direita para a esquerda, mover para a esquerda. Então fica a dica para você utilizar também o Transpose como uma fonte de escala, né, para você mexer os polígonos. Acho que às vezes é até mais interessante, né, do que o próprio Transpose aqui com escala, né. Move também ajuda bastante. E essas seriam, né, as opções de escala. É uma opção bastante simples, mas que pode ser bastante útil aí no seu modelo. Espero que tenha sido útil para você. Qualquer coisa deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo. E é isso aí. Valeu, até a próxima.